Olá, meus caros, voltamos então. Agora nós vamos tratar do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que está inserido aqui na seção 5, que trata da desconsideração da personalidade jurídica. O que é a desconsideração da personalidade jurídica? Ela acontece para que o consumidor possa atingir o patrimônio dos sócios da empresa fornecedora. Quando o patrimônio da empresa fornecedora, da pessoa jurídica fornecedora, não é suficiente para a reparação dos danos do consumidor, tá? Mas esse artigo 28 também, além de regras de desconsideração da personalidade jurídica, ele mescla regras de responsabilidade, como nós vamos ver. Então diz lá o artigo 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. Bom, em vez da gente analisar cada um dessas condições, nós vamos falar do que está previsto no parágrafo 5º e do que está previsto no Código Civil. Então diz o parágrafo 5º. Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Poxa vida, então para que tudo isso que está enlecado no caput? Porque toda vez, o que está dizendo o parágrafo 5º? Está dizendo o seguinte, olha, apesar de todas as situações do artigo do caput que possibilitam a desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio dos sócios, apesar de todas essas situações, o parágrafo 5º diz assim, ó, também poderá ser desconsiderada sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Olha só que interessante. Porque, nesse caso, pouco importa se houve abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito, ou violação dos estatutos ou contrato social. Ou ainda, se a falência, o estado de insolvência, o encerramento ou a inatividade da pessoa jurídica foram provocados por má administração. Pouco importa, porque sempre que a personalidade jurídica for um obstáculo para se ressarcir o consumidor, ele pode pedir a desconsideração. Então ele sempre pode pedir a desconsideração quando a pessoa jurídica não tiver patrimônio suficiente para arcar com a reparação dos danos. Muito bem? Esta teoria é chamada de teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Por que ela é chamada de a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica? Porque no Código Civil, no artigo 50, está prevista a teoria maior. E por que esta do artigo do Código Civil é chamada de teoria maior? Porque se aplica em maior situações, maior número de situações, né? Diz lá então, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber, intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica, beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.
né? Então, aqui no Código Civil, que se aplica a todas as relações negociais que não são de consumo, e por isso esse nome de teoria maior campo de incidência, aqui no Código Civil exige-se o preenchimento a demonstração dessas situações para que se consiga a desconsideração da personalidade jurídica. Quais são? O desvio de finalidade e a confusão patrimonial, decorrentes do abuso de personalidade, do abuso da personalidade jurídica, né? Então, para que haja a desconsideração nas relações entre particulares, de uma forma geral, é preciso que o abuso de personalidade seja caracterizado pelo desvio de finalidade, pela confusão patrimonial, aconteça e sejam demonstradas no processo. De forma contrária, no CDC, vamos voltar para ele lá, no parágrafo 5º, que é chamado de teoria menor, porque se aplica apenas às relações de consumo, está previsto. Também pode ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, né? Esse é um tremendo benefício trazido pelo CDC aos consumidores nas relações de consumo, porque eles não precisam demonstrar aquele abuso de personalidade previsto no artigo 50 do Código Civil, bastando demonstrar que a existência da personalidade jurídica por si é um obstáculo ao ressarcimento de seus prejuízos. Muito bem? Então, na verdade, o que está previsto no caput do artigo 28 acaba perdendo um pouco a sua função. Que está lá: o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também poderá ser efetivada quando houver falência ou estado de insolvência, encerramento ou inatividades provocados por uma administração. Muito bem. Para que o consumidor precisa demonstrar isso? Ele precisa demonstrar isso porque o patrimônio da pessoa jurídica não é suficiente ao ressarcimento de seus prejuízos. Não é verdade? Por isso que ele pede a desconsideração. Se o patrimônio for suficiente, não tem razão para se pedir a desconsideração da personalidade jurídica. Só que o parágrafo 5º, ele diz que sempre que a personalidade jurídica for um obstáculo, há a desconsideração, né? Então, acaba perdendo um pouco a razão da previsão aqui dessa série de situações que causam prejuízo ao consumidor, previstas no caput do artigo 28. Muito bem? Bom, como eu disse para vocês, a previsão do artigo 28, ela mescla previsões de desconsideração da personalidade com previsões de responsabilidade. Nós já vamos falar da responsabilidade. Eu quero falar um pouquinho ainda da desconsideração da personalidade jurídica. Acabei de me lembrar que eu preciso falar mais algumas coisas para vocês. Muito bem. Bom, primeira situação é que o CPC trouxe a possibilidade da desconsideração inversa da personalidade jurídica, lá no artigo 133, parágrafo 2º. O que significa isso? Isso já vinha sendo aplicado pela jurisprudência, mas não tinha previsão legal, né? A desconsideração inversa acontece quando a pessoa física, que é proprietária, sócia de uma pessoa jurídica, é a fornecedora, né? Ou é a pessoa com quem se mantém a relação negocial, e esta pessoa física não tem patrimônio suficiente para ressarcir a parte contrária. Aí, nesse caso, é possível pedir a desconsideração da personalidade da pessoa física para se atingir o patrimônio da pessoa jurídica. Por isso, desconsideração inversa da personalidade jurídica. E o CPC também trouxe que a desconsideração da personalidade jurídica, via de regra, será discutida em um incidente próprio, o que não acontecia antes, né? Era discutido nos próprios autos. Então, hoje, se o consumidor, ou a parte
que ingressar com a ação quiser a desconsideração da personalidade jurídica, ou ela alega já na inicial, e aí nesse caso não precisa se instaurar um incidente, mas os sócios da pessoa jurídica serão citados como parte, né? Ou, se depois de um determinado momento perceber que a pessoa jurídica não tem patrimônio suficiente para ressarcir, então pedir a desconsideração através de um incidente próprio, com conhecimento, com fase de conhecimento, com produção de provas, com cumprimento de sentença e tudo mais. A decisão, desconsiderando a personalidade jurídica ou negando a desconsideração da personalidade jurídica, conforme a previsão do atual CPC, é uma decisão interlocutória, né, da qual cabe agravo de instrumento. Tá? Há previsão expressa no CPC da possibilidade de interposição de agravo de instrumento se for negada a desconsideração, né, por aquele que requereu, ou se for deferida por aquele que é o requerido. Ambos podem ingressar com agravo de instrumento. Muito bem? Bom, e as regras de responsabilidades previstas no artigo 28, então? Vamos a elas, olha lá. Começam ali no parágrafo 2º. As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste Código. Bom, que são sociedades integrantes de grupos societários e as sociedades controladas? Bom, os grupos societários, eles se caracterizam quando existem sociedades controladoras e sociedades controladas. Isso acontece quando uma empresa detém patrimônio de outra e tem poder de decisão dentro desta outra empresa, né, desta outra sociedade. Então essas sociedades fazem parte aí, 2, 3, enfim, não tem um número estipulado para isso, mas fazem parte então de um grupo societário. Neste caso, quando uma delas é fornecedora e causar prejuízo ao consumidor, a outra ou as outras respondem de forma subsidiária pela reparação desses danos. Tá? O parágrafo 3º diz o seguinte: as sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste Código. O que são sociedades consorciadas? As sociedades consorciadas, os consórcios são formados pela junção de sociedades com objetivo comum. Isso acontece, por exemplo, na administração de rodovias, onde várias empresas se juntam, várias sociedades se juntam para administrar aquela determinada rodovia através de um consórcio. Nas sociedades consorciadas não há necessariamente uma influência de uma sociedade na outra. Tá? Se houver, aí nós teremos a caracterização ou de grupo societário, se houver uma influência tão significativa a ponto de haver uma controladora e uma controlada, ou nós teremos sociedades coligadas com influência significativa, mas não a ponto de haver uma controladora e uma controlada. Então as regras de responsabilidade se encaixam nessas situações no parágrafo 2º ou 4º. Se não houver nenhum tipo de influência, elas forem só sociedades que se consorciaram para um empreendimento comum, então a responsabilidade delas é solidária. Tá? Na legislação específica, está previsto que não há solidariedade entre as sociedades consorciadas, mas o CDC alterou isso. E alterou, então, portanto, a previsão que está lá na Lei 6.404 de 76, que trata que é a Lei das Sociedades Anônimas, né? E alterou essa previsão porque trouxe, no caso havendo relação de consumo, as sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis.
E por fim, o parágrafo 4º traz: as sociedades coligadas só responderão por culpa. Sociedade coligada se configura quando há duas ou mais sociedades em que uma ou mais tem influência significativa nas demais, né? Essa influência significativa não pode se dar ao ponto de haver o controle de uma sobre outra, porque senão não estaremos falando de sociedades coligadas, mas sim de grupo societário, sociedades controladas e sociedades controladoras. Tá? Então há influência significativa, mas não a ponto de se verificar o controle de uma sobre outra. Esta influência é presumida quando uma detém 20% do patrimônio votante da outra, né? Aquele patrimônio que permite tomadas de decisões, né? Então, se houver 20% ou mais, já há uma presunção, mas não pode chegar àquele ponto de haver uma controlada e uma controladora. Muito bem? Bom, então aqui nós vimos o artigo 26, 27 e artigo 28. Voltamos já já para falar de oferta.